Olá, irmãos. Vamos para essa nossa conversa de hoje e nós vamos conversar um pouquinho sobre o Natal, que já está aí às portas, né? Vamos bater um papo, né, sobre o advento do Natal, o que aconteceu no Natal, né? Você sabe que é uma conversa, né? Então, se você for lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que dois acontecimentos grandiosos ocorreram, né? O primeiro foi que uma parente de Maria, chamada Isabel, que era casada com um sacerdote chamado Zacarias, que já eram idosos, não tinham filhos. E no período que Zacarias estava ministrando no templo do Senhor, por ele ser um sacerdote, né? O anjo do Senhor apareceu para ele, Gabriel, e falou que ele daria à luz a um filho, que seria grande diante dos homens, não é? E que o nome dele deveria ser João. Bom, Zacarias não acreditou muito, né? Porque a mulher dele era estéril, eles já eram velhos, tipo Abraão e Sara, e por isso ele fica mudo. E, de fato, a mulher dele engravida, não poderia ser diferente. A Isabel engravida e está gerando a luz ao futuro João Batista. Depois de 6 meses, não é? Depois de 6 meses, a parente de Isabel, chamada Maria, não sabemos qual é o grau de parentesco, alguns dizem que eram primas, não sei, mas a Bíblia não é clara em afirmar o que é, e tampouco as genealogias que nós temos podem afirmar qualquer coisa em relação a esse assunto, né? O que se tem certeza é que não eram parentes distantes, né? Eles tinham laços sanguíneos as duas. Então, irmãos, o mesmo anjo Gabriel, aparece para Maria e fala que ela vai ter luz ao filho. E ela pergunta, mas como eu vou ter luz ao filho se eu ainda não sou casada, se eu ainda sou uma virgem? E ele diz que o Espírito Santo iria conceber esse filho no ventre de Maria. Não poderia ser também diferente, irmãos, uma vez que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, né? E não poderia haver pecado em Jesus. Então, era necessário o nascimento sem a intervenção humana nesse aspecto, né, de sexo entre Maria e José para que ela pudesse gerar um filho, né? Então, Maria recebeu a semente de Deus no seu ventre e o gerou, né? E gerou José, né? No seu ventre, Jesus, né? No seu ventre. Então, irmãos, eu quero falar um pouquinho, né, sobre dois acontecimentos milagrosos, poderosos. Um 6 meses antes do outro, né? E depois disso, Maria vai para a casa da sua parenta, chamada Isabel, e sai de lá após o nascimento de João, tá? Em primeiro lugar, irmãos, o fato do milagre ter acontecido na vida de Isabel, na vida de Zacarias. Um milagre onde o anjo fala que João seria o precursor, né, do Messias, do Filho de Deus. E veja, irmãos, que Zacarias, ele era um sacerdote. E quando Maria vai se encontrar com Isabel, isso está tudo lá em Lucas, irmãos, tá? Como estamos fazendo uma conversa, não estou abrindo a Bíblia aqui para essa conversa. Quando Maria vai visitar a sua parente, né, Isabel, diz a palavra de Deus que quando Maria chega na casa de Isabel, João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele pula de alegria. Diz a Bíblia que João já era cheio do Espírito Santo desde o seu ventre.
Então ele pula de alegria. E Isabel fala: como eu sou agraciada, não é? Por estar recebendo na minha casa a mãe do Redentor, de Jesus, não de João, né? Então, irmãos, nós vemos dois acontecimentos poderosos. Nós vemos depois do nascimento de Jesus, a vinda dos magos do Oriente, a vinda quando Jesus nasce lá em Belém, os anjos que descem dos céus, que vão falar com os pastores nos campos, né? Falar que nasceu o Redentor, né? Os anjos numa visão dançando, né? Pulando de alegria, regozijando-se no nascimento de Jesus. E nós vemos que esses acontecimentos todos, irmãos, passaram como se fosse algo em branco. Porque Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque os magos do Oriente trazem informação que o Redentor de Israel, que o rei de Israel havia nascido. Tá? E todos esses acontecimentos caem no esquecimento. Jesus não é lembrado por ninguém. Né? Ele passa a ser uma pessoa desconhecida até que ele comece o seu ministério, né? Até que ele comece o seu ministério terreno. Jesus cita em Lucas 11, fazendo condenação aos membros do Sinédrio, que eles haviam matado, não é? Um Zacarias entre o altar e o templo, né? Então, irmãos, esse Zacarias que Jesus fala aí, alguns estudiosos entendem que Jesus está falando de Zacarias, o pai de João Batista. O que eu também creio, né? O que eu também creio, porque não podia estar falando sobre o profeta Zacarias, não é? Que foi morto entre o altar e o templo, mas tudo tem a ver com o ofício de sacerdote de Zacarias. Então, ele ser morto entre o altar e o templo. E por que ele foi morto, irmãos? Se considerarmos que é Zacarias, não é? Como a maioria dos estudiosos entendem, talvez porque Zacarias estava dando testemunho de Jesus Cristo. Talvez Zacarias estivesse dando testemunho da profecia do anjo que apareceu para João. E talvez João já tenha falado de Jesus para o seu pai, ou falando das profecias. O fato é, irmãos, que muitas evidências, né, apareceram falando sobre Jesus, João Batista, que era considerado por todos, porque era um grande profeta. E interessante, né, irmãos, o conceito de grande daquela época, o conceito de grande para Jesus, porque os anjos do Senhor, Gabriel, fala para Zacarias que o filho dele seria grande entre os homens e entre Deus também, né? Então veja que o conceito de grande para Deus, o conceito de grande para os homens é totalmente diferente. Porque se você analisar o ministério de Zacarias, de João Batista, né? Era um homem muito estranho, né? Ele andava vestido de roupa de pele, né? Ele não comia comida, comia gafanhotos, comia mel, né? Era um cara muito estranho, né? Morava, né, no deserto, um cara muito esquisito, né? Se não bastasse ele ser uma pessoa bastante esquisita, né? Soma-se a isso ao fato de João Batista não ter feito nenhum milagre. Tá? E apesar disso tudo, irmãos, para Deus, João Batista era uma pessoa grande.
apesar disso tudo, João Batista, né, foi considerado por Jesus o maior de todos os profetas que tinham vivido até aquele momento. Então você veja como a avaliação, né, de Deus difere totalmente da nossa avaliação. Você veja bem como aquilo que Deus espera de nós é totalmente diferente daquilo que os homens acham que é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa, né, cheia da graça de Deus. Então, irmãos, se nós falarmos também de Jesus no conceito humano, né, ele não estaria figurando nos nossos dias de hoje, né, naqueles pastores de renome, né, dos pastores que têm aviões particulares, helicópteros particulares, né, porque Jesus andou com 12 homens e desses 12 homens, um deles o traiu, né? E lá na sua morte, né? Lá quando ele foi crucificado, só tinha um, João, o apóstolo João. Os outros todos debandaram. Isso aí não é um sinal hoje em dia, né, de um ministério próspero, né, de um ministério assim valoroso, né, irmãos? Mas eu estou falando sobre o Natal, né, conversando sobre essas coisas para nós pensarmos um pouquinho, irmãos, quando nós avaliamos certas coisas, até na nossa vida pessoal, que às vezes nós nos avaliamos, né, em comparação com os outros, mas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? João Batista morreu, foi decapitado na prisão. Jesus morreu, foi crucificado, olha só, né? E esses são o maior profeta de todos e o nosso Redentor. Mas voltando ao tema, irmãos, desses acontecimentos, porque é evidente que Isabel abriu a boca, não é? É evidente que Isabel falou para todas as suas vizinhanças, os seus vizinhos, suas vizinhas, né, sobre Maria, sobre o que estava no ventre de Maria, sobre aquilo que ela sentiu que o menino traía, sobre a profecia que ela, com a sua boca, disse. Não é verdade? Claro que é, né? É claro que Zacarias também falou para os outros sacerdotes. Olha só, aconteceu esse tipo de coisa, não é? É claro, irmãos, que aqueles pastores, apesar de naquela época os pastores serem uma classe mais baixa da sociedade, mas é evidente que aqueles pastores no campo, quando os anjos vieram anunciar o nascimento de Jesus, é evidente que aqueles pastores também falaram com as outras pessoas. E você sabe como é esse tipo de coisa, de falar um para outro, falar para um, que fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, que fala para outro. É evidente, irmãos, que nenhuma pessoa na Judéia ficou desconhecendo o fato que 3 homens riquíssimos, né, magos do Oriente, haviam chegado com um objetivo: adorar o rei de Israel que havia nascido. Né? É evidente. Irmãos, Herodes foi perguntar aos sacerdotes, aos escribas, né, aonde nasceria o Messias. E os escribas, sacerdotes, né, baseado no Antigo Testamento, eles falaram que o Messias nasceria em Belém, Efrata. Isso aí, irmãos, não ficou entre 7 chaves, né? É claro que um desses sacerdotes falou para outro sacerdote, que falou para outro sacerdote, que falou para outro sacerdote, aliado ao fato de Zacarias também já ter falado, aliado ao fato, né, que a caravana desses 3 magos chegou em Belém. Não sei se em Belém ainda,
se em outro local, né? Porque Jesus não era recém-nascido, já devia estar com 1 ano aí, pelo menos aí, de idade. Não sei se ele já estava em Nazaré, não sei, ou se estava ainda em Belém. O fato é que o Senhor dos Exércitos levou os magos até a presença de Jesus, aonde eles deram riquezas, incenso, ouro e mirra. E depois, avisado pelo anjo, eles foram por outro caminho e não voltaram para falar com Herodes aonde Jesus estava. Então, por isso, diante dessa informação dos sacerdotes, né, Herodes manda matar todos os meninos de Belém e das cidades vizinhas, para não ter problema nenhum com o novo rei. Só que um anjo avisou José, e José foi com o menino Jesus e com Maria para o Egito. E só voltou do Egito quando Herodes havia morrido, que Deus o matou. Então, irmãos, é uma quantidade muito grande de eventos, não é verdade? Não foi falada assim, né? Não foi segredo. E apesar disso, eu volto a recapitular o que eu comecei falando no início. E apesar disso tudo, Jesus ele se transforma numa pessoa totalmente desconhecida por toda a população de Israel. Irmãos, nunca antes na história da humanidade pregou-se o Evangelho. Nunca antes na história da humanidade houve tantas igrejas. É verdade que algumas igrejas, elas distorcem. É verdade que algumas igrejas, elas não são corretas, os seus pastores não são corretos. Mas independente de que tipo de igreja seja, todas as igrejas, elas citam o nome de Jesus, porque é claro, né? É claro. Até para falar heresia, elas citam o nome de Jesus. E apesar disso, irmãos, cada vez mais cresce o número de pessoas que não conhecem Jesus. Cada vez mais cresce o número de pessoas que não sabem o que é o Natal. Não sabem o que é o significado do Natal. Que não é pisca-pisca, que não é a árvore de Natal, que não é peru, que não é bacalhau, que não é ceia. Que o Natal é o nascimento do Redentor do mundo, do Redentor de todo aquele que se chega a Ele. Um mundo que entrava em trevas, como diz lá em Isaías, viu uma grande luz. E essa luz é Jesus. E essa luz está disponível para todos os que sofrem, todos que estão perdidos, todos que estão aflitos, todos que estão necessitados, todos que precisam de uma ajuda, todos aqueles que precisam de paz, todos aqueles que precisam de alegria, todos aqueles que precisam de amor. O Redentor já veio. Não virá outro Redentor. Jesus já veio. E o que você precisa agora, nesse mês de Natal, é buscá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. Então, se você fizer isso hoje, se você fizer isso esse mês, você pode ter certeza que você vai encontrar Jesus. Você vai encontrar o Salvador. Você vai encontrar a vida. Você vai encontrar a paz. Você vai encontrar a alegria. Você vai encontrar a salvação dos seus pecados, a libertação dos grilhões, a libertação das amarras, a libertação da tristeza, a libertação da amargura, porque nasceu o Redentor. O nosso Redentor, ele morreu na cruz do Calvário, porque ele assim o quis. Mas hoje ele ressurgiu dentre os mortos e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde um dia há de voltar. Então isso é o que representa o Natal, irmãos. Não vamos deixar que Jesus seja um personagem totalmente desconhecido. Fale dele para as pessoas. Fale dele
para aquele que está precisando de um consolo. Fale que o Redentor nasceu. Fale que a resposta para todos os nossos problemas, para que a resposta para todas as nossas aflições tem o nome: Jesus Cristo. Aquele que deixou a sua glória, aquele que era rico e se fez pobre, para que nós pudéssemos conhecê-lo em espírito e em verdade. Estamos nos preparando para o Natal na igreja. Prepare-se para o Natal também na sua casa, tá? Fique com Jesus, queridos. Que Jesus abençoe você. Que o espírito do Natal, que é o espírito do Cristo vivo, esteja em seu coração. Amém e amém. Fique com Jesus. Paz de Cristo.